Salve, salve! Começando o vídeo novo e se liga nessa. Um trabalhador comum é transmigrado para um mundo de cultivo. E sua nova identidade nesse mundo é de um simples faz-tudo, que trabalha na seita demoníaca celestial há 3 anos. Mas do nada, simplesmente do nada, esse faz-tudo que não tinha nenhum talento vai se casar com a fucking imperatriz da seita. Uma mulher muito poderosa, muito bonita e que nunca se interessou por ninguém. Mas, coincidentemente, ela que arranjou esse casamento. Então será que essa imperatriz realmente gosta ou tem uma segunda intenção com o nosso protinha? E já que ele foi para outro mundo, deve ter um sistema, certo? Bom, agora só resta descobrir quais são as intenções da Imperatriz e se o prota vai ser dominado ou dominá-la. Ficou curioso, né? A arte dessa obra é muito boa, vamos lá. O mundo que estamos é o continente Shutian, sendo mais específico o domínio espiritual celestial do reino Dongxin. Conseguimos ver um cenário muito bonito com várias ilhas voadoras. E nesse exato dia é quando vai acontecer o casamento entre a Imperatriz da seita e o nosso prota. Tem várias pessoas vindo de todos os lugares possíveis para acompanhar a cerimônia. O salão tá ficando lotado, mas alguém muito importante chega no salão, que é o terceiro príncipe do reino Dongxin, Lin Xiaoyao. Os servos são muito educados e pedem para ele sentar na mesa VIP. As pessoas em volta ficam admiradas com ele. Mesmo sendo tão jovem, ele já é um mestre do reino real da terra. E um deles diz que ele não pode ser comparado com a imperatriz que está no reino imperador imortal, mas já é muito impressionante, ele sendo tão jovem e tão forte. E aqui somos informados quais são os reinos de cultivação do continente Shutian, que são 9 no total, sendo o reino do guerreiro negro, o reino espiritual, o reino real da terra, o reino real do céu, o reino celestial, o reino imperador imortal, que é o da imperatriz, o reino semideus e o reino Deus. E alguns caras falam que o príncipe é muito melhor que o perdedor do Ningtian, que é o nosso pró, porque ele não faz tudo há 3 anos e ainda está no reino de guerreiro de 1 estrela. E eles não conseguem entender porque a imperatriz, que tem beleza e poder, poderia escolher um marido como ele. Depois disso, estamos na casa da imperatriz, e nela tá o nosso protinha sentado na cama pensando em que merda se meteu. Foi para um mundo de cultivo como um perdedor e somente um guerreiro de 1 estrela. E ele se pergunta se isso não é um completo desperdício. Um perdedor como eu se casando com a imperatriz não é demais não? E de repente alguém bate na porta, e depois que abre ela é ninguém mais ninguém menos que a nossa imperatriz. Ela parece um pouco brava e pergunta se ele tá acordado. Seu nome é Lu Wuqing, e ela olha bem no fundo do olho dele e diz: eu vou direto ao ponto aqui. Você tem que entender que esse casamento é só um disfarce. Ele não entende muito bem e fica surpreso com isso. Mas ela fala que se ele ousar ter algum pensamento sujo sobre ela, ela vai matar ele na mesma hora. E ele pensa que ele tá muito ferrado. Que casamento foi esse que arranjaram pra ele? Mas o sistema finalmente aparece, se chamando de sistema chocante. Ele fica surpreso por ter recebido o sistema e não responde ela. Com isso ela fica muito brava e pergunta se ele escutou o que ela falou. E ele continua sem responder. E ela fica mais brava ainda. E diz: eu vou perguntar de novo. Você ouviu o que eu falei? Logo o proto, que não consegue ouvir 2 coisas ao mesmo tempo, manda ela calar a boca. O que deixa ela muito puta. Então ela ativa seu poder e manda ele repetir o que falou. O prota, percebendo que fez merda, só pensa que aqui ele vai morrer de vez. E ele tenta amenizar a situação, dizendo que só falou sem pensar porque ele tava um pouco triste. Quando o sistema notifica dizendo que ele completou o primeiro choque, e ele ganhou a habilidade de supressão de aura, que bloqueia a aura do oponente por 3 horas. Assim ele entende como funciona o sistema. Ele tem que basicamente surpreender as pessoas para ganhar recompensas. E ele olha pra ela e se pergunta se ali não é uma ótima oportunidade. Mas a diferença de poder e status entre nós é muito grande. Se ele provocar ela demais, ele pode acabar morrendo. Mas já que ela quis no casamento falso comigo, deve haver algo que ela quer de mim. Então eu posso aproveitar isso, porque ela não vai me matar agora. Dessa maneira, ele vai em direção a ela, todo confiante, pega pelo queixinho e fala: já que eu sou seu marido, eu posso falar assim. Você tem alguma objeção? E ela fica muito surpresa. Como é que esse cara tem coragem de falar assim comigo? E logo ele recebe outra notificação, porque ele recebeu uma pílula que ajusta meridianos como recompensa. Assim, ele realmente usa o sistema pela primeira vez. E ele fica muito confiante com isso e quer ser mais ousado ainda. E ele olha bem no olho dela e diz: já que somos marido e mulher, não deveríamos fazer o que casais fazem? E ela fica muito envergonhado e começa a gritar, perguntando se ele disse o que disse realmente. E mais uma recompensa é adquirida. Ele recebe uma compreensão das artes marciais aumentada em 10 vezes e suas habilidades de cultivo são aceleradas em 10 vezes também. Agora ele entende que com esse sistema ele vai deixar de ser um lixo total. Quando ele começa a receber o poder, ela avança pra cima dele perguntando se ele quer morrer. E assim ela acerta bem na barriga dele e ele é jogado pra longe. Agora ela corre pra cima dele e fala: como você deseja morrer? A única coisa que ele pode fazer pra sair dessa situação é usar o poder que ele conseguiu alguns minutos atrás. Assim ele ativa a supressão de aura. Mas na hora que ela vai atacar ele, a supressão de aura é ativada e a sua aura começa a se dissipar e ela começa a ficar mais fraca. Mas quando sua aura acaba, ela fica muito fragilizada e cai por cima do proto. E ele pensa que essa foi por pouco, quase morreu. Agora ele tem 3 horas, mas ele não pode fugir, porque ela com certeza vai alcançar ele se ele correr. Então ele tem que fazer isso. Os dois estão muito envergonhados, mas o proto só pensa que agora ele vai ter que dar outro grande choque nela.
3 horas se passaram, e depois de muita brincadeira entre os dois, o Proto vai pra janela, toma o seu chazinho e fala que o que está feito, está feito. Agora é tarde demais pra me matar. E eu devo ser útil pra você ainda, né? Ela fica muito envergonhada, deitada na cama e pensa que ela tem que ter calma. Se ela matar ele agora, não vai receber o manual demoníaco celestial e não vai haver esperança pra Cita se levantar. Então a gente descobre que ela quer que o Proto dê pra ela um tal de manual demoníaco celestial que ele tem, mas o Proto nem sabe o que é isso, pelo visto. Ela veste sua roupa e vai embora, mas antes dela ir embora, ela diz que a cerimônia será no palácio e ele deve ir à noite pra realizar o casamento. Ele fica muito sem entender como é que ela não tá brava com ele, mas ele percebe que ainda tá vivo porque ainda é útil pra ela. E ele realmente foi muito louco de tratar ela dessa forma. O sistema notifica dizendo que ele chocou o mundo novamente e recebeu 10 anos de cultivo. Dessa forma ele começa a receber muita energia espiritual e avança 3 camadas e pula direto pra 4ª estrela do reino do guerreiro. O Proto pensa que levaria décadas pra alcançar isso e depois de 1 hora, recebendo muita energia, ele chega no reino guerreiro negro de 6 estrelas. E isso é muito roubado. Depois de brincar um pouco, ele avançou não só 1 camada, mas 1 reino e meio. Agora foi liberado o painel de status, e nele informa que ele é um guerreiro negro de 6 estrelas. Tem um físico divino, sua compreensão é 10 vezes mais rápida e sua habilidade de cultivar também. Assim ele começa a cultivar, mas percebe algo estranho. Físico divino? O que é isso? O sistema não responde, mas ele pergunta de novo: sistema, o que é físico divino? Mas o sistema continua sem responder, e ele fica um pouco chateado, mas ele fala: esquece. De qualquer forma, ele tem meios para se defender desse mundo agora. E não importa se eu era um inútil antes, mas agora não vai ser mais assim. Ele percebe que está na hora da cerimônia e está indo pra lá. E ele fala que não importa se sua esposa é imperatriz ou não. Um dia ele vai mostrar quem ele é de verdade pro mundo inteiro. Agora o casamento está prestes a começar, todos prestam atenção na Imperatriz entrando, e o cara que comanda a cerimônia fala que o líder das 8 gerações da seita demoníaca celestial, a Imperatriz Liu King, está chegando. Todos ficam surpresos com aquela pressão e imenso poder que ela emite, dizendo que ela é realmente digna da Imperatriz, bonita e muito poderosa. E com isso percebemos que aquele príncipe é muito apaixonado pela nossa Imperatriz, e ele pensa: a Imperatriz é realmente digna de sua reputação. Mas é uma pena que ela vai se casar com essa pessoa. E o cara do lado, vendo que ele tá um pouco triste, fala pra ele: eu ouvi dizer que o príncipe admirava secretamente a Imperatriz há muito tempo, não é? Mas na minha opinião, só você, o terceiro príncipe, é digno dela. E esse cara é Quang Shou. Ele é o mestre da seita Quang Shou do Reino Real da Terra. E ele quer botar lenha na fogueira pra cima do príncipe ainda. E fala que se eu fosse você, eu definitivamente não aceitaria ver a Imperatriz se casar com aquele perdedor. O que deixa o príncipe muito puto. E ele começa a beber pra esquecer os sentimentos dele pela Imperatriz e fala: como eu posso interferir facilmente nos assuntos dela? Eu não tenho poder pra isso. Mas ele pensa que realmente ele quer ver quem é o perdedor que ousa se casar com ela na minha frente. E o cara que tá comandando ali o casamento fala que a Imperatriz chegou e agora tem que dar boas-vindas para o marido dela, Ning Tian. As pessoas na mesa ouviram dizer que ele é um discípulo de baixo nível da seita, que foi escolhido para ser marido dela. O seu nível de cultivo é muito baixo, ele é um guerreiro de só 1 estrela. Como ele pode se casar com a Imperatriz assim? Além de sua aparência, ele não tem mais nada. O velhote fala que aqui vem ele, mas ele ainda não apareceu. O pessoal pensa: ele vai se atrasar pra cerimônia, ele se atreve a fazer isso? E ele vem correndo todo desengonçado e fala: tô atrasado, me desculpe. Ninguém me disse que esse lugar ficaria dezenas de milhares de metros de onde eu moro. E ele, muito cansado de percorrer esse caminho inteiro, pensa que felizmente o cultivo dele melhorou muito. Se não fosse isso, ele não conseguiria chegar a tempo no palácio. E ele pede desculpa por estar atrasado e diz que é a primeira vez que ele vai se casar. Ele não tem muita experiência. Por favor, que perdoem ele. Todo mundo fica sem entender como é que esse cara pode ser tão cara de pau. Principalmente o príncipe, que já tava puto, ficou mais puto ainda. E o pessoal realmente fica sem entender nada. Como ele pode pedir desculpa por se casar pela primeira vez? Que cara rude. Ouvi dizer que esse cara é só um faz-tudo da seita, mas ele não tem boas maneiras. E o príncipe simplesmente bate na mesa com muita raiva e fala: seu imprudente, você fez a Imperatriz esperar por muito tempo e ousa se desculpar agora? Só que o Ning Tian já olha pra ele e fala: você é um doente? Sobre o que você tá gritando no nosso casamento? Não nos atrase mais, ou não poderemos continuar nossas festividades de casamento novamente. E todo mundo fica surpreso: meu Deus, ele realmente tá insinuando que eles dormiram juntos? E o pessoal realmente fica chocado com isso. E dizem que é uma pena a Imperatriz se casar com um perdedor desse. Isso não pode ser verdade. E ele começa a chocar todos. Ele começa a ganhar mais poder e mais poder. Ele começa a ganhar várias recompensas do sistema. E agora ele ganhou a compreensão das artes marciais aumentada em 10 vezes a mais. E ele compreendeu completamente a palma demoníaca celestial, que é uma habilidade que ele adquiriu que, pelo visto, é bem forte. E a coisa que ele pensa é que ele realmente vai lucrar muito com esse casamento. Até mesmo a palma demoníaca celestial foi aprendida instantaneamente. Mas o príncipe, vendo que ele está indo em direção à Imperatriz, ele pensa: por que ele? Ele é mais bonito do que eu? Em termos de poder, definitivamente eu posso esmagá-lo. Mas por que ela escolheu ele? Eu sou o terceiro príncipe do reino Dongxin. Eu não posso permitir isso. Ele não pode se comparar a mim. E ele fica muito feio com essa cara muito puta aí. Até o olho dele fica vermelho. O maluco tá com sede de sangue total. E ele manda o Ning Tian parar na hora. E ele fica: o quê?
Você mandou parar? E ele só aponta e diz que eu quero defender a dignidade da Imperatriz e eu desafio você a um duelo. Você aceita? E todo mundo fica surpreso com a invertida do príncipe. Em termos de poder, o terceiro príncipe é o melhor da geração jovem. O Nightshade não pode estar disposto a aceitar isso. E além disso, quem pensaria que a Imperatriz escolheria alguém tão diferente dela? E o príncipe continua falando pra ele: eu não vou te intimidar. Eu sei que você é um perdedor. E eu só vou usar metade do meu poder. Se você é homem, você tem que aceitar o desafio. A Imperatriz fica olhando pra ver o que ele vai falar. Aquele cara que tava colocando lenha na fogueira, que era a intenção dele desde o começo, começa a rir. E o príncipe só pensa: mesmo com metade do meu poder, eu posso derrotar esse lixo facilmente. Contanto que ele concorde, eu posso me exibir na frente da Imperatriz. E ela com certeza vai deixar ele pra ficar comigo. E as pessoas em volta falam que esse mesmo é o príncipe. Ele ainda com metade do poder ainda é muito superior a uma pessoa média. Só que o Prota só dá uma coçadinha na orelha e fala: claro, eu aceito. E ele pensa que ele pode usar esse príncipe pra chocar todas as pessoas fortes daqui. O príncipe, muito confiante, fala que ele não quer viver, né? Aceitando meu desafio assim, com metade do meu poder ainda é o suficiente pra te esmagar. E ele pergunta que ele quer ver o quão virtuoso ele é pra ser digno dela. E as pessoas em volta dizem que a Imperatriz deveria ficar com o príncipe, não com aquele perdedor. O nosso Prota se aproxima e pensa que se esse cara tá procurando briga, ele não pode me culpar pelo que vai acontecer. E ele diz pra todos que o príncipe é um convidado do casamento dele, então ele vai deixar ele fazer o primeiro movimento. O príncipe fica sem entender: o que? Você vai deixar eu fazer o primeiro movimento? É melhor você, que é só um lixo, fazer isso. Só que o Prota já tava esperando por isso, era exatamente o que ele queria. Então ele fala que vai primeiro, ele começa a carregar o poder espiritual na sua palma. E o príncipe fala que isso é uma postura ridícula. Que aura é essa? Que movimento é esse? As pessoas em volta pensam que ele tá só se exibindo, ele não tem nada. O grande ancião da seita fala que é uma pena que a Imperatriz se fortaleceu por todos esses anos e vai se casar com esse pedaço de lixo. E o outro ancião fala que ele é tão ingênuo, ele caiu na armadilha só por provocações, mas o que eles não esperavam é que ele tinha um imenso poder. E ele fala que a minha habilidade de palma não é tão boa assim, mas é o suficiente pra esmagar você. E ele avança pra cima do príncipe. Logo, um poder é concentrado bem na frente da sua mão e fica uma bola roxa, azul e vai em direção ao príncipe. Só que o príncipe olha pra aquela bolinha e pensa: ah, isso é só um blefe. Você é tão fraco assim? Com esse seu nível de habilidade, você não pode me derrotar. Mas a bola vai aumentando e aumentando e aumentando e vira uma palma gigante e vai encostar bem no rosto do príncipe. E assim é mostrada a palma demoníaca celestial. E quando o príncipe percebe, ele tá lascado e começa a gritar. E os anciões ficam assustados: o que? Isso é a palma demoníaca celestial? Um golpe tão forte, como é que ele pode reproduzir isso? E o príncipe pensa: ele não é apenas um guerreiro? Foi me dito que ele era um guerreiro de uma estrela só. Como ele pode dominar uma habilidade de nível terrestre? Eu tenho que usar todo o meu poder. Eu vou ter que remover o selo que tá me impedindo de usar só metade. Mas quando ele tenta remover o selo, ele não consegue. E ele não sabe por que aquilo tá acontecendo, mas ele olha pro lado e pensa que realmente a Imperatriz tá usando seu poder pra impedir que eu quebre meu selo. Ela tá ajudando esse lixo e ele é simplesmente acertado pela palma do Prota até um dente dele jogado pra fora. E ele pensa que ela realmente tá ajudando um lixo como esse. Ele é só um faz-tudo. Como ele me derrotou? Todos ficam sem entender nada. Como é que o príncipe perdeu pra ele? O príncipe foi tacado no pilar, o pilar partiu no meio e ele tá todo derrotado. O pessoal em volta pensa: como é que uma habilidade tão forte foi adquirida por ele? Os membros da seita perguntam como é que ele adquiriu essa habilidade. O grande ancião pensa: como é que ele pode ser assim? Esse garoto realmente ganhou essa luta? A Imperatriz fica surpresa e pensa: ele realmente é a chave do manual demoníaco celestial? E à tarde ele se atreveu a me usar? Então aquele poder de suprimir minha aura foi ele que fez? E ele começa a receber várias e várias notificações que chocou a Imperatriz, chocou os anciões, chocou todo mundo. E com isso ele recebe novas recompensas do seu sistema. E a recompensa da vez é o Físico Encantador, que vai encantar todo o público só dele passar e usar um pouquinho do seu poder. E ele realmente pensa que essa é uma habilidade muito boa. Ele ativa essa habilidade e todas as mulheres agora veem ele como um cara muito lindo e forte. O pessoal em volta fica caidinho por ele e fala que eles realmente querem um pedacinho dele. Ele olhando isso fica com medo, porque a Lu e o King tá olhando lá de cima. Só que ele olha pra ela e percebe que ela não sentiu nada daquele poder. Ela não ficou atraída por ele. Ele pensa que será se esse seu poder de charme não afetou ela? O príncipe, por outro lado, derrotado, pergunta por quê? Porque todo mundo diz que esse cara é um lixo. E ele olha pro príncipe e fala: lixo? Eu sou, na verdade, um lixo mesmo. O pessoal em volta fica sem entender por que ele pensa que é um lixo. E ele começa com seu discursinho de protagonista. Como cultivador, você não pode esperar alcançar o sucesso instantâneo. Se isso não é lixo, então o que é? E o pessoal fica sem entender as palavras dele. O quão difícil é chegar ao topo com uma única etapa. Quantas pessoas já conseguiram isso? Na sua opinião, os filhos santos e príncipes são inúteis? E ele olha pra todos aqueles caras e diz: quão vasto o mundo é e quão pequenas são as pessoas. Deve haver pessoas nesse mundo que sejam tão fortes que possam voar até o céu, escapar da terra, mover montanhas e mares, virar nuvens do avesso. Eles podem fazer qualquer coisa. Prefiro poder reconhecer o meu lugar. Mas você é tão arrogante com suas pequenas conquistas. Na minha opinião,
vocês não passam de gênios autoproclamados. E o pessoal começa a vomitar sangue com aquela afirmação dele. Gênios autoproclamados, ele tá chamando a gente de lixo igual ele. E os grandes anciões ficam muito admirados com aquela frase. Contanto que você não consiga alcançar o céu, com um passo você será inútil. Que método implacável. E o outro fala que os jovens de hoje em dia, que são tratados como gênios, estão caindo para uma palavra desse menino e seus corações estão sendo partidos ao meio. Mas ele não era apenas um pequeno faz-tudo? Como ele pode ter a graça de um santo marcial? Depois disso, o grande ancião da seita pergunta pro Prota onde ele aprendeu aquela palma demoníaca. E ele pensa, se ele continuar a falar assim, tenho medo que os corações de todos os jovens santos daqui se quebrem. E ele fala que foi no pavilhão das esculturas budistas. Mas, na verdade, a gente sabe que foi pelo sistema que deu pra ele. E o ancião fala que o pavilhão é mesmo da seita. Mas quanto tempo levou pra dominar isso? Mas o Prota percebe que só levou alguns minutos pra compreender ela, porque foi dada pelo sistema. Só que ele pensa que é melhor não dizer que foi muito rápido assim. E ele só diz com essa cara bem mentirosa que foi um dia. E todo mundo fica surpreso. O quê? Um dia? Como? E eles começam a bater na mesa e dizer que isso é absolutamente impossível. E ele pensa que, nossa, será que eu fiz merda? Eu ainda fiz 1000 vezes mais rápido do que eu falei, na verdade. O grande ancião vai em direção a ele e diz que é muito difícil praticar essa habilidade. Pessoas comuns não podem fazer isso nem em toda a sua vida. Até mesmo a Imperatriz, que é muito talentosa, levou 3 dias. Mas você realmente só fez isso em um dia? E ele começa a gritar dizendo que a nossa seita finalmente tem um discípulo talentoso o suficiente para rivalizar com a Imperatriz. E todo mundo começa a chorar de felicidade. E os caras ficam babando pelo Prota. A plateia em volta começa a dizer que apenas um segundo atrás ele disse que não poderia alcançar o céu com um passo e não ousou se chamar de gênio. Mas ele dominou essa habilidade em um dia. Como isso não pode ser chamado de gênio entre os gênios? Assim ele foi notificado e recebeu como recompensa por ter chocado vários anciões da seita 1000 auras de cultivo. E o grande ancião continua a chorar muito emocionado abraçando o Prota. E ele disse que essas são apenas pequenas coisas, as principais não podem ser atrasadas. Vamos começar o casamento. E assim o casamento começa e as pessoas começam a dizer que a Imperatriz está ainda mais bonita e vestida de vermelho. E as mulheres ficam pensando, se apenas tivéssemos conhecido Ningtian antes da Imperatriz, mas eles são uma boa combinação. E os dois vão em direção ao altar para realizar a cerimônia. As pessoas dizem que um homem bonito e uma mulher bonita são uma combinação feita pelo céu. Só que ele pensa que essas pessoas estavam chamando ele de lixo até agora, mas já é uma combinação perfeita, gente. E ele começa a rir pensando que não importa em que mundo ele está, o forte é respeitado em todo lugar que vá. E eles começam a fazer reverências para realizar a cerimônia de união entre os dois. E a Imperatriz começa a olhar para ele e pensar que ela realmente espera que a estátua do demônio tenha falado a verdade. E se ela se casar com ele, ela pode pegar o manual. E assim a obra nos mostra que há alguns meses, atrás da seita demoníaca celestial, da região proibida da montanha, a Imperatriz foi em direção a uma tumba escondida. E lá estava a estátua do possível ancestral da seita. E ela pergunta para a estátua se ela se casar com esse perdedor, ele vai realmente dar o manual para ela. E ela diz muito preocupada que em meio ano, os 5 imperadores das seitas justas viram destruir a nossa seita. Somente alcançando o reino Deus, eu posso ser forte o suficiente para lidar com ele, senão a nossa seita vai ser completamente destruída. Se eu quiser vencer, eu preciso primeiro ter o caminho para me tornar Deus. E isso só pode ser obtido praticando com o manual. Milhares de anos atrás, pela lei canônica da seita, para o líder obter o manual, eles têm que se casar com alguém que tem um físico de Deus. Mesmo que ele seja só um perdedor, que não pode nem cultivar, eu ainda vou me casar com ele pelo bem da seita. E ela fala que não vai deixar a seita ser destruída de forma alguma. E ela estava realmente determinada há muito tempo a se casar com ele. E agora que a cerimônia acabou, os dois estão partindo para ir para casa. E os anciões continuam falando que em alguns anos, nossa seita dará nascimento a outro poderoso cultivador do reino imperador. Com seu talento, ele definitivamente é digno da Imperatriz. E aquele cara que tá colocando lenha na fogueira entre o príncipe e o Prota, diz que ele não pode mais enrolar e tem que relatar isso ao líder da aliança. No outro momento, a gente pode ver que aqui é o reino espiritual celestial da aliança. E 3 velhos tomando chá começam a conversar sobre essas coisas que estão acontecendo na seita demoníaca celestial. E um deles fala, o reino do demônio está em fúria nesses dias. Os demônios são conduzidos pela seita demoníaca celestial. Sobre o líder dos demônios, a mulher Lu King. Como vai nossos planos? E esse cara é um dos imperadores que quer destruir a seita da Imperatriz. Ele é o imperador Zheng Tian, do cultivo imperador imortal, e ele é o ancião da seita de Amei. Os outros começam a falar que está tudo pronto e eles só estão esperando pela sua ordem. Aquela mulher demônio não vai ser capaz de fugir da gente. O do lado esquerdo é o líder Xiu da seita de Amei, no cultivo do reino celestial. E o outro é o líder Tian Feng, do cultivo do reino celestial também, só que ele é um ancião da seita Eki. E ele fala que essa demônio se casou com faz tudo do nada, então deve haver muita agitação na seita hoje em dia. O velhote fala que também ouviu sobre isso, e eu enviei Quang Shou pra dar uma olhada nisso. E ele acabou de me enviar uma mensagem, vamos ouvir. Só que aquele doidinho começa a gritar desesperado falando que algo grande aconteceu. Ele fala que Lu Yuqing enganou todos nós, a pessoa com que ela se casou não é um pedaço de lixo qualquer, e sim um gênio sem pérolas. Os dois ficam sem entender,
imagine sem pérolas. Realmente a gente não teria previsto isso. E ele fala o nome do Prota e diz que o Prota afirmava que era um faz-tudo inútil. Só que ele fez como o imperador pediu e fez a cabeça do príncipe para lutar com ele. Mas quem diria que aquele cara só derrotou o príncipe com uma palma. E ele aprendeu a palma em só um dia. Com uma palavra ele quebrou corações de todos os jovens santos de lá. Aqueles que se consideravam gênios não são capazes de se igualar a ele. Os anciões falam que alcançar isso é um milagre lendário realmente. E esse homem deve ser levado a sério. Só que o imperador ficou mais puto ainda e diz que eles precisam urgentemente descobrir os detalhes sobre Ningtian. A seita demoníaca celestial deve ser erradicada ou teremos mais problemas. Já à noite, no quarto da Imperatriz, os dois recém-casados estão lá, só que a Imperatriz tá calma como sempre, penteando seu cabelo. E o Ningtian tá só pensando que todos o salão reagiram ao meu físico encantador. Mas ela não reagiu. Como isso é possível? Ele olha pra ela e fica um pouco corado. Ela é realmente muito bonita e ele fala pra ele acordar. Eu me tornei o marido dela do nada. Se o sistema não aparecesse, eu seria miserável agora. Quem sabe quando ela me visitará no futuro. Se eu quiser ganhar minha posição neste mundo, tenho que usar meu poder agora. Então eu devo ativar o físico encantador e ir pra cima dela agora. Enquanto ninguém está por perto, deixe-me tentar te chocar de novo. Ele se aproxima dela e ativa o seu físico encantador e fala, esposa. E ela olha pra trás. Você sabe o que devemos fazer depois de se casar, não é? Só que ela não liga e fala que conhece o físico especial dele. Ele pode até usar isso contra outras mulheres, mas com ela não dá certo. E ele só pensa que o plano falhou, como esperado da Imperatriz. Eu não consigo atingir o coração dela. Só que ela meio que tira a toalha e vai em direção a ele e ele já fica encantado na hora. Ele cai na cama, ela se aproxima dele e fala, você quer fazer, mas não ousa, não é? E ele só olha pra trás e fala, quem não ousa aqui? E ela diz, quem mais está aqui além de você? E ela tá com o poder ativado nos dedos. Mas ele vai pra cima dela pensando que ela realmente quer ficar com ele. E ele vai pra cima dela e fala, pelo bem da minha dignidade, eu vou provar meu valor agora mesmo. Mas ele fica paralisado e pergunta o que ela fez com ele. E sim, de fato, ela ativou um poder e fala que ele vai dormir em pé a noite toda. E ele realmente não consegue se mexer, porque ele não consegue nem alcançar o poder da Imperatriz. Ele é mais fraco que ela. E ele começa a gritar dizendo pra ela deixar ele ir. Ele não pode dormir em pé. Mas ela não tá nem aí, ela não tá planejando deixar ele dormir na cama hoje. E ele pensa que a diferença de poder entre eles é muito grande. A única coisa que ele pode fazer agora é praticar. E cedo ou tarde ele vai ter um poder parecido com sua esposa. E assim ele começa a cultivar a noite toda e seu cultivo aumenta em 3 vezes. No outro dia ele começa a se aquecer depois de se liberado do poder dela e fala que ela é uma mulher muito impiedosa. Ela fez ele ficar acordado a noite inteira. Mas pelo menos ele pôde alcançar a noite toda e alcançou o nível de guerreiro negro de 7 estrelas. Mas ainda é só avanço de 1 estrela, não é nada demais. E ele quer aumentar sua força mais rapidamente. O sistema notifica dizendo que o hospedeiro pode escolher um lugar com aura abundante para cultivar. Mas ele pensa, aura abundante? Baseado em minhas memórias, eu conheço um lugar assim. E ele vai em direção à base primária de cultivação, onde toda a aura da seita demoníaca celestial está reunida, e é perfeito para ele cultivar. Assim ele entra no meio dos discípulos e começa a cultivar. As pessoas em volta perguntam se ele não é o marido da Imperatriz, e outros falam que é realmente ele mesmo, ele é muito popular na seita atualmente. Mas ele é obviamente um gênio da cultivação. O que ele tá fazendo aqui? Ele absorve a aura muito rápido, e na cabeça dele ele tá pensando que a aura daqui é abundante para cultivação, e é realmente pura. Mas ainda não é rápido o suficiente para ele aumentar sua força. Todo mundo fica surpreso com aquela afirmação. Não é rápido o suficiente? Como assim ele tá consumindo a aura quase toda do local? E ele fala que ele consegue liberar seu poder de cultivo 10 vezes mais. E começa a aumentar sua absorção de aura em 10 vezes. Aquela habilidade que ele tinha conseguido alguns capítulos atrás. E começa a ter um terremoto no local porque o poder dele tá consumindo tudo. E o pessoal começa a correr. Como é que ele tá absorvendo a aura toda do local? Ele vai acabar com toda a aura daqui. E o sistema notifica dizendo que ele chocou alguns discípulos e sua recompensa é uma técnica de movimento ranking obscuro. É o passo do dragão da água. E como ele tava cultivando muito rápido, essa técnica foi obtida instantaneamente. E agora ele começa a sentir o poder do passo do dragão da água. E parece que é muito bom. Com essa técnica de movimento, ele não vai ter problemas em fazer a sua entrada e saída. E ele consegue fugir muito rápido. Agora ele vai ter muita aura armazenada no seu corpo. Mas como ele não tem habilidade de combates nova, a sua força não aumentou nem um pouco. Ele vê alguns discípulos, vai em direção a eles, e ele pergunta onde fica localizado as técnicas da seita. E a discípula já fica corada vendo ele e fala que, patriarca, elas estão no depósito da escritura. Na verdade, hoje é o dia da abertura. A nossa seita demoníaca tem um depósito de escrituras, existem algumas técnicas grandes lá. E ele vai embora e só fala, tá bom, obrigado. Mas ele percebe do que ela chamou ele, patriarca, e ele realmente vê ela caidinha por ele e pensa, eu ainda sou um cara muito jovem, nos meus 20 anos, como posso ser chamado de patriarca por alguém? Mas a menina toda envergonhada fala que de acordo com as regras da seita, caso você se case com a Imperatriz, você é o patriarca. Mas ele começa a rir e fala que patriarca é velho demais pra ele. É melhor só chamar ele de veterano mesmo. E simplesmente ela cai em desespero e começa a amar ele mais ainda. E vários discípulos caem no chão adorando o patriarca, ou veterano que eles chamam agora. E ele só vai embora e diz que não vai atrapalhar o treinamento dele. Só que o pessoal fala que a aura já foi totalmente sugada por você, a gente não vai ter como treinar. Assim ele vai pro depósito da escritura dentro da seita demoníaca celestial. E chegando lá ele pergunta pro último da fila se todos aqui estão esperando pra entrar no depósito. Mas a fila é muito longa, vai durar pelo menos um mês pra chegar lá. Mas o cara fala que esse depósito está repleto de técnicas e habilidades que sucessivos líderes têm procurado por toda a sua vida. Não é surpresa que tem uma fila que vai durar 3 dias e 3 noites aqui. Mas quando o pessoal olha pra trás, eles percebem que é o patriarca. E as mulheres começam a correr em volta dele falando, nossa, é realmente ele, que lindo, eu quero me casar com ele. E os jovens discípulos ficam enciumados, porque não só a Imperatriz, mas todas as discípulas foram conquistadas por ele. E eles ficam muito putos
minutos dizendo que só queria 1/10 do carisma dele. Mas alguém chega por trás e pergunta por que tem tanto barulho na frente do depósito. Vocês não sabem as regras? E ele é um ancião da seita, o Gu Yan. E o pessoal entra em desespero, porque esse ancião é muito bruto e muito severo. E o pessoal cochicha que esse ancião é conhecido por ser antiquado e rigoroso. E ele foi mandado pro depósito porque contrariou a imperatriz. A menina fala que se ele te encarar definitivamente não vai ser nada bom. Mas na mesma hora o ancião vai fazer um movimento e quando ele chega perto do patriarca, ele se ajoelha e fala: eu sou do patriarca. Só que todos ficam surpresos. O quê? Ele tá possuído por algum espírito? É a primeira vez que eu vejo ele ser tão educado assim com alguém. E o pessoal fica sem entender como é que ele tá sendo tão educado assim. Só que um ancião que quer realmente ser educado com o patriarca estica as mãos e fala que essa é a chave do depósito. E o patriarca pode ver tudo lá em primeira mão. Ele não precisa esperar na fila. Ele pega a chave e só pergunta se ele precisa só entrar segurando isso. E o ancião fala que sim, perdoe minha insolência, mas quanto mais alto você subir, maior o nível de habilidades. Por consequência, dos requisitos serão mais altos. Eu posso perguntar qual altar o patriarca vai subir, mas quando ele percebe, o Proto já tá voando lá pra cima do depósito e fala que quer ir pro 5º andar. Todo mundo fica assustado, porque ele tá indo pro 5º andar. O 3º andar deve ser o limite do patriarca. Até os discípulos mais extraordinários só conseguem chegar no 4º, mas o ancião pensa que ele é realmente merecedor de ser marido da imperatriz. Com algumas palavras, ele quebrou os corações daqueles jovens discípulos. Ele é realmente extraordinário. E eles falam que, exceto pela imperatriz, o grande ancião e o supremo ancião, ninguém nunca chegou no 5º andar. Mas o Proto só abre a porta negando para nada e pensa que existem muitas técnicas aqui. E seu corpo tá com muita aura acumulada. E ele tem que naturalmente escolher as melhores técnicas. Assim que ele abre a porta, ele começa a ler várias técnicas no chão de nível intermediário, de nível supremo, de nível iniciante. Mas quando ele olha pra cima, ele vê uma técnica brilhando da cor diferente das outras. E ele percebe que essa é uma técnica avançada de nível terra, a técnica do rei demônio. E ele fala que é isso, essa técnica é perfeita pra ele. E ele ativa a absorção 10 vezes maior. Aquela habilidade que ele tinha conseguido anteriormente. E agora ele tá absorvendo essa técnica 10 vezes mais rápido. E assim, depois de pouco tempo, ele consegue absorver a técnica do rei demônio. E começa a transbordar de poder. E um poder tão imenso começa a ser espalhado por todo o local. E todo mundo fica assustado, que o patriarca realmente achou uma técnica incrível. Me pergunto quanto ele pode pegar da técnica essa vez. Quantas vezes ele vai abrir? Só que aquela chave que ele estava segurando também é um dispositivo de transmissão. E o ancião pergunta: patriarca, de acordo com as regras do depósito, o prato antigo permite que quem estiver dentro dele comunique-se com quem está fora. Eu vi tamanho poder transbordando e fiquei preocupado que se você tivesse algum problema. Mas o Proto fala que realmente tem um problema. Poucas vezes abriram. O pessoal fica muito sem entender. Como assim poucas vezes abriram? E o ancião pergunta: patriarca, não fique triste. Normalmente você deve abrir 10, já é muito bom. Só que o Proto fala que ainda tem metade da aura sobrando. E só conseguiu abrir uma centena delas. E todo mundo fica sem entender, completamente assustado. O limite da técnica do rei demônio é uma centena de veias. Apenas um ser celestial pode alcançar isso. E em apenas 30 minutos, como é que você tem uma habilidade de absorção tão rápida assim? E dessa forma ele é notificado que chocou o ancião e é recompensado com uma técnica de nível dos deuses, o registro dos deuses. E obtendo essa técnica, ele pode desbloquear o seu físico divino. E ele se pergunta: esse físico divino de novo? Assim que depois que ele pega sua recompensa, ele pensa que as artes marciais deste mundo são divididas em 5 classificações: Deus, Céu, terra, preto, amarelo, definindo de nível alto a baixo. E o registro de Deus é a habilidade mais forte da classificação de nível Deus. Então agora só resta ele ativar o sistema e compreender o registro de Deus. E ele começa a ativação da compreensão. E essa compreensão, como todo mundo já sabe, é 10 vezes mais rápida. E rapidamente ele consegue absorver tudo. E ele se pergunta por que a minha absorção de aura não continua. Só que ao mesmo tempo ele começa a sentir uma dor muito forte. E ele fala que cultivar uma habilidade de nível Deus dissolverá todas as minhas vezes espirituais amadurecidas. É como se eu tivesse sendo destruído e reconstruído de novo. E assim, ele compreendeu 30% do registro de Deus, e atingiu um nível menor de sucesso, e está iniciando a ativação do físico divino. E as vezes espirituais estão prestes a ser abertas novamente. E ele fala que mesmo que tenha compreensão 10 vezes mais rápida, ele só pode alcançar 30% do registro de Deus. E ele pensa que com essa habilidade de nível Deus, ele quer ver quantas raízes espirituais ele pode abrir com só 30% de compreensão. E o chão começa a tremer, e um poder imenso começa a emanar daquele local. E o ancião só fala que esse é o mais espiritual. Ao cultivar, a aura se reunirá no seu Daitão como um fluxo. Quanto mais a aura, mais benefício para o cultivo de alguém. Mas somente quando tiver uma certa quantidade de aura muito grande, um mar espiritual será formado. E o patriarca realmente tem um talento tão alto para abrir seu mar espiritual assim. E é quando simplesmente a sua aura quebra o depósito. E todo mundo fica sem entender. O que é isso? Esse é realmente o mais espiritual do patriarca, voando para todos os céus e vindo de várias direções. Ele começa a absorver várias auras de todos os locais da seita. E o ancião fica assustado. Como é que com uma idade tão jovem, ele está consumindo tanto poder? Ele está absorvendo o poder de quase toda a seita. Só que na mesma hora um velhote chega naquela direção e fala que esse cara é muito ousado. Quem tá cobiçando a aura da minha seita? E
Todo mundo fica surpreso, se perguntando se esse é o Ancião Supremo. Mas ele não estava em reclusão? O Ancião Supremo deve ter conseguido um avanço, ele deve ter alcançado o reino do Imperador Imortal, não é? E todo mundo começa a saudar o Ancião por sua chegada. E eles dão parabéns pro Ancião por ter chegado no reino do Imperador Imortal. Agora com você e a Imperatriz aqui, ninguém vai ousar intimidar a gente. Mas o Ancião fica muito puto e começa a gritar dizendo que avanço é o cacete. Foi tão difícil alcançar o reino do Imperador Imortal, mas de repente toda a sua aura estava sendo consumida. Como alguém pode estar fazendo algo assim? Quem é que tá causando toda essa confusão na seita? E assim o Ancião do Depósito fala que o Ancião Supremo está em reclusão há um ano e não sabe o que está acontecendo na seita. Atualmente, esse é o marido da Imperatriz, o Patriarca. E o Ancião Supremo fica surpreso que a menina Lu se casou. Quem é o marido dela? É o Imperador do Palácio Divino ou o Senhor da Névoa Santa? E o Ancião do Depósito fala que não é nenhum deles, mas sim um discípulo da nossa seita. Ele fica surpreso, o quê? Um mero discípulo é digno dela? Ter se casado com um discípulo comum não é bom quanto ter se casado com um cultivador do reino imperador. Isso não vai ser nada bom para construir conexões com a seita. Mas na mesma hora, uma aura imensa chega no local e diz que ele com certeza é digno. E quem é? É a nossa Imperatriz linda e maravilhosa. E todo mundo se ajoelha e saúda a Imperatriz. E o Ancião fica um pouco surpreso com ela tentando encarar ele e fala: garotinha, a aliança justa está de olho na nossa seita há muito tempo e pode começar a atacar a qualquer momento. E se você deseja se casar com alguém, deveria ser um marido forte, como você pode escolher um pirralho qualquer. Mas ela já olha pra ele e fala: Ancião Supremo, preste atenção no que você disse. Já que sou imperatriz, você não pode se preocupar com meus assuntos pessoais, não é? Ele já fica um pouco assustado com ela falando desse jeito com ele, mas ele só fala: sim, Imperatriz, desculpe. E o pessoal em volta começa a conversar, dizendo que ela tá realmente sendo dura até com o Ancião Supremo. Mas o Ancião do Depósito fala pra eles falarem baixo, pro Ancião Supremo não escutar isso. Mas quando eles percebem, tá vindo até um dragão de aura pra cima do nosso protagonista. E o protagonista tá absorvendo tudo. E eles se perguntam se essa é a tribulação do trovão sagrado. O Patriarca não apenas estava cultivando habilidade, mas sim avançando de reino. Como isso se transformou em uma tribulação gigantesca assim? Mas o nosso prota calmo e elegante tá só lá absorvendo sua aura, entendendo e compreendendo sua habilidade, e abrindo mais e mais vezes espirituais. E o Ancião Supremo fala que isso não é a tribulação do trovão. O dragão do trovão está se formando e passando pelo seu mais espiritual. Ele está usando isso para abrir suas vezes espirituais. Mas o Ancião do Depósito fica sem entender e fala: como isso é possível? Eu nunca ouvi falar de alguém que está usando a tribulação para abrir sua vez espiritual. E o Ancião Supremo fica surpreso com o poder do prota e fala que realmente, garotinha, seu marido é diferente, não é um discípulo comum. Com um tal talento, é muito possível que um dia ele alcance o reino imperador. Mas o pessoal atrás dele começa a pensar: Ancião Supremo, você não tinha dito isso antes. Agora só porque tá do lado dela, você quer ficar de boa, né? Mas ela sabe que isso é por causa do seu físico divino. E ele tá usando uma calamidade para abrir suas vezes espirituais. Se for assim, um caminho para se tornar um deus está logo ali. E o pessoal começa a ficar surpreso com aquele dragão vindo em direção a ele. E dizem que o mais espiritual dele tá ficando enfurecido, está ficando seco. E assim aquele dragão da tribulação vai em direção ao proto para atacar ele, mas a Imperatriz corre para ajudar e diz que se a aura não for suficiente, o dragão do trovão vai engolir ele e ele vai morrer. E ela fala para eles não chegarem perto, porque ela vai proteger ele. E ela ativa seu poder e cria uma barreira em volta dele. Ela olha para ele e pensa que ela não esperava que a transformação do dragão precisaria de tanta aura assim. Mas em um momento ela fica assustada e percebe que ele tá até absorvendo a sua própria aura. Mas o pessoal em volta vê que ela tá protegendo ele e dizem que é a primeira vez que isso tá acontecendo. Quem mais pode desfrutar desse tratamento, se não o próprio marido dela? E ela começa a pensar que ele tá drenando a aura dela muito rápido. Ele tem um grande apetite, não é? Mas agora eu quero ver quanto poder você pode absorver. E começa a liberar o seu poder de imperador para ele absorver. E assim, ele com mais e mais e mais poder e mais aura, ele vai abrindo mais vezes espirituais. E ela pensa que as vezes espirituais da tribulação do trovão estão realmente fora de ordem. Isso não vai dar certo. Mas quando ela olha para ele, ele dá um sorrisinho. E ela fica muito surpresa, porque ele tá consumindo realmente o seu poder de imperador. Até as suas roupas foram rasgadas. Mas ele já salva ela e coloca ela perto do seu corpo, para ninguém ver ela naquele estado. E ela fica corada na hora e ele fala: muito obrigado, esposa. Você até tirou a roupa para me proteger, não é? E ela fica meio envergonhada na hora. E ela fala: você já não viu o suficiente? Antes de fazer qualquer coisa, deixa eu ir. E ele começa a rir um pouco envergonhado. Mas ele só larga ela aí e começa a pensar: eu não esperava que ela me protegeria. Parece que ela realmente não quer que eu morra, não é? E ela lá atrás tá muito puta, porque suas roupas estão todas rasgadas e ele só deixou ela ali. E agora que a aura se dissipou, todo mundo vê os dois no céu. E o Ancião do Depósito pergunta pro Ancião Supremo quantas vezes ele acha que o prota conseguiu abrir com essa tribulação. Mas o Ancião Supremo fala que ele foi considerado um gênio na época dele. E ele abriu um total de 80 veias. E esse garoto é realmente talentoso. Ele deve ter aberto entre 40 a 50 delas, por ser sua primeira vez. Mas como todo mundo tá curioso pra ver quantas vezes espirituais ele abriu, o Ancião do Depósito pergunta pro prota quantas ele abriu. Mas o prota fala pra ele esperar porque ele vai contar. E assim ele diz que obviamente ele não consumiu nem metade da sua aura ainda. E apenas 199 foram abertas. E todos ficam em choque total. E o Ancião Supremo só começa a gritar: 199? Isso é mesmo possível? E o Ancião do Depósito entra em choque e fala que ainda foram as vezes espirituais da tribulação do trovão, o que é muito mais impressionante. Mas o que é ainda mais impressionante é você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar se você quer a parte 2 dessa obra, que com certeza eu vou trazer porque a arte é muito boa e também já tem alguns capítulos, então já dá pra trazer mais alguns vídeos. E se vocês realmente querem, comentem aí que eu com certeza eu vou trazer. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima, tchau!